Então, bom dia, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioestatística básica. Depois de um período aí de 2 semanas sem aula, né, de 2 semanas que a gente não se encontra, vamos dar prosseguimento ao curso. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui minha área de trabalho. Informar a todos que essa aula está sendo gravada, tá? Ora bem, na semana passada, nós tivemos recesso escolar, né? Então, a gente volta lá, retoma o capítulo 3, Estatística Descritiva. Tem também uma lista de entrega, a lista 2, é para entregar até na segunda-feira que vem. E tem um questionário da aula de hoje, 4 de novembro. A gente vai dar prosseguimento aí à estatística descritiva para chegar na parte que eu estou realmente interessado, que é a parte de síntese numérica. A gente passou aí por uns conceitos básicos, né? Nós chegamos à conclusão de que é importante você identificar a característica da sua variável de estudo. A variável ela pode ser numérica e não numérica, né? Pode ser uma variável de categoria, sexo, masculino e feminino. Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Ou pode ser uma característica numérica. E essa característica numérica ela pode ser do tipo proveniente de uma contagem. Ah, eu estou estudando a saúde bucal das pessoas. Quantos dentes eles têm na boca? A contagem. Vai de nenhum a 32. Eu posso estar fazendo uma medição. Posso estar usando um instrumento de medição teoricamente contínua. Posso estar medindo o peso da pessoa, a altura, o nível de colesterol dele, HDL, LDL, VLDL. Então, de acordo com o tipo de variável, você tinha uma estratégia de representação gráfica, né? Variável categórica, a gente viu que a gente pode representar por tabelas, por frequência. Ah, tantos por cento da turma é de sexo feminino, tantos por cento é de sexo masculino. Certo? Pode representar por gráficos que são, por exemplo, né, as variáveis categóricas, você pode representar por gráficos que são barras, por exemplo, gráfico de barras, né? Cada barrinha dessa aqui proporcional à frequência de ocorrência. Então, essas daí são as coisas que a gente viu na aula passada, né? A gente chegou a ver a representação em tabela de frequência útil, né? Não é muito fácil a gente entender. Porque a gente varia eixo Y, a gente coloca a frequência de ocorrência. Certo? Então, são bastante usadas na estatística. E que os estudantes têm dificuldade aí de entender, às vezes. Né? Entender que esses dados aqui, esse conjunto de dados, quando eu tenho um nível de colesterol que eu coletei 80 pessoas, quando eu dados ausentes. Então, a gente viu que dado ausente na estatística é diferente, né, de você colocar que o colesterol da pessoa é zero. Se eu fácil visualizar
qual que é o colesterol máximo, qual que é o colesterol mínimo, onde que está o colesterol mais frequente, o valor mais frequente de colesterol. Então, aí a gente aprendeu lá a técnica de fazer a tabela de frequências, né? Na tabela de frequências, a gente quebra o intervalo da variável em subintervalos. E esse número de subintervalos, ele é uma função do número de dados que você tem. Então, a gente pode considerar ali, a gente viu isso, pode considerar a raiz de n ou 1 mais log de n na base 2. Quantas pessoas? Então, se considerar a raiz de n, se você tiver 80 pessoas, você vai dividir seu banco de dados, seus dados em 9, né? Que é 9 vezes 9, 81, 80 dados. Né? Seriam 9 categorias. A UFMG, ela divide vocês, né? A nota aqui de vocês, então está aqui o nível de colesterol de novo. A UFMG divide a nota de vocês em seis grupos, né? O grupo de quem ficou com F, que tem nota entre 0 e 39, entre 40 e 59, o grupo E, grupo D de 60 a 69, grupo C de 70 a 79, grupo B de bola de 80 a 89 e de 90 para cima o grupo A, tá certo? Então, são formas de você quebrar o seu banco de dados. No caso da nota, as categorias não têm tamanhos iguais, né? A F é uma categoria que pega 40 pontos, de 0 a 39. A categoria E, ela pega só 20 pontos, que é entre 40 e 59. As outras categorias vão de 10 em 10. Tá certo? Então, pode ser que as frequências, as categorias, elas tenham tamanhos diferentes, mas o mais usual é que elas tenham igual tamanho. Olha aqui, está indo de 50 em 50. Tá certo? Aí você tem essa representação gráfica aqui. Você tem essa representação gráfica que mostra quantos valores você encontrou entre 25, entre 200 e 250 colesterol. Qual que é o problema, pessoal? Não entendi? Não tá? Essa lista aí é a lista mais nova que eu tenho. Qual que é o seu nome? Olha, Marisa? Não tem Marisa aqui não, viu? Marisa? Hã? Eu não estou achando esse nome aqui, não. Essa lista aqui, Marisa, eu não tenho nenhuma Marisa aqui. Eu- Aqui a estatística é bioestatística básica. Eu não sei, tem alguém da enfermagem? Eu acho que tem biomedicina e farmácia. Pois é, não tem Marisa na minha lista, não. Acho que você está na sala errada. Aqui, por exemplo, na aula passada você reconhece seu nome aqui? Essa daqui foi a lista da última aula que nós tivemos. Eu não estou vendo Marisa aqui. Eu faço estatística todos os dias. Pois é, essa matéria aqui é só segundas-feiras. Pois é, eu faço na segunda mês. Então, só se vai ter uma outra aula, porque a minha aula é 10 horas. Eu acho que essa aula não é aqui, não. Ah, mas eu estou muito. Eu acho que porque o seu nome não está na lista, então eu acho que não você está na sala errada. Essa lista, tá vendo? Seu nome não aparece na lista, então você está na sala trocada. É bom a gente não deixar isso passar, porque às vezes lá no final do curso a pessoa descobre que assistiu aula na turma errada, aí o professor da turma certa reprova, aí o estudante fica frustrado. O nome dela não está em lista nenhuma minha. Bom, voltando aqui, resolvido o problema.
Por isso é que é bom passar a lista. Eu sempre passo a lista. Então, ali, pessoal, aquela interpretação não é trivial. Se você estiver se sentindo desconfortável com ela, não é só você. Que não quer dizer que você não possa compreender isso, tá? Não que seja incompreensível. Ah, só os estatísticos dos sexos que entendem isso. Não. Na verdade, a gente dá estatística para todos os cursos, todas as áreas de conhecimento da universidade. Então, você vai entender aqui, ó, simplesmente, né? Quando você lê esse gráfico aqui, que 35 pessoas aqui foram encontradas entre 200 e 250 nível de colesterol, mg, miligramas por decilitro de sangue. E esse aí é o valor que a gente chama isso aí também de valor mais típico ou de moda, o valor mais frequente. A gente viu que uma pessoa teve o colesterol acima de 450 ali, ou entre 450 e 500, né? E duas pessoas tiveram colesterol abaixo de entre 100 e 150. Então, isso aí dá para você ter um perfil legal, que é mais fácil de você entender do que se eu te der a tabela 3.2 aqui, ó. Essa tabela 3.2 é o que a gente chama de dados brutos, né? Então, você bater no olho aqui, você não enxerga nada, mas quando você organiza em tabela de frequência, aí você já consegue entender melhor os seus dados. Então, essa daí é só uma pequena revisão da aula passada. O que a gente vai falar hoje é de síntese numérica. Então, síntese numérica, certas medidas vão ter mais a ver com variáveis numéricas. Por exemplo, uma variável categórica tipo sexo, masculino e feminino, você pode ter a contagem das pessoas que são do sexo masculino, a contagem das pessoas que são do sexo feminino, a contagem das pessoas que votou no candidato A para prefeito de Belo Horizonte, a quantidade de pessoas que votou no candidato B, tá certo? Escolheu, né, um dos candidatos. Mas assim, se você tiver variáveis quantitativas, você consegue determinar umas outras variáveis, por exemplo, outras medidas, né? Por exemplo, as medidas de tendência central, né? Ou de localização. Então, você tem a moda, mediana e a média. Você já deve ter visto falar em ensino médio, moda mediana moda mediana e média. Tem as medidas de variabilidade, essas daqui não são muito tradicionalmente estudadas no ensino médio. Ela te mostra de quanto que varia o negócio, né? E é bastante importante essa variabilidade dos dados para você tomar decisão, tá? E a posição, né? O percentil, o score padronizado. Né? Quando você no Enem, você está buscando, por exemplo, 550 pontos para entrar no curso que você quer, isso quer dizer que você está querendo, né, ficar entre os 10% melhores. Que a UFMG, ela, em média, ela aprova 10% das pessoas que tentam. Isso quer dizer que de cada 10 pessoas que tentam entrar aqui, só uma que consegue. Então, você quer descobrir qual é a nota que vai te colocar entre os 10% melhores. Então, é um privilégio estudar aqui, né? Quando cada um de vocês que aqui estão corresponde a 9 pessoas que não conseguiram entrar. Então, a média aritmética, a gente tem várias médias, mas a gente vai estudar a média aritmética simples. Ela é simplesmente, né, ela é a soma dos valores dividido pelo número de valores observados. Peso de recém-nascidos. Então, para exemplificar, vamos considerar os pesos de 10 recém-nascidos. 3,2 kg ou 3,2 kg, 2,8, 2,1, a média dos pesos dos recém-nascidos. Se eu te der só esses 10 valores, você fica perdido. Mas se eu vier e fizer o cálculo da soma dos 10 pesos e dividir por 10, 3,1 kg, você vai falar, opa, já tem ideia de mais ou menos quanto que pesa esses bebês aí, esses 10 bebês, tá? Isso aqui é uma regrazinha que a gente usa, prática. Quando você mede em 2 casas decimais, a sua média ela é representada em 3 casas. Em uma casa decimal, a média é representada com uma casa decimal a mais, tá? Na física, a gente fala que as medidas aqui têm 2 dígitos significativos, o 4 e o 0. E a média tem um dígito significativo a mais, que é o valor inteiro, décimos e centésimos. Tá certo?
Então, essa daí vai ser a norma que a gente vai usar daqui para frente. Peso de 22 crianças. Então, tem 19,8, 11. Aqui está escrito ponto, tá? Porque foi num software inscrito em inglês, né? Então, ele representa ponto decimal, a separação decimal por ponto. Então, você tem aqui que o x1, né, vale 19,8, o x2, 15,4. Aqui, então, eu representei, usando o diagrama de pontos, os pesos dessas 22 crianças. Então, esse 19,8, ele está representado aqui, ó, é o peso mais alto, né? É o peso maior peso. 15,4 está representado aqui, por aqui, né? Deve ser um desses dois aqui. 11,9 representado deve ser por esse ponto aqui, tá? Então, eu coloquei um pontinho na escala, representando cada um dos valores. Se esses pontinhos fossem bolinhas de mesma massa, a média aritmética, que é a soma de todo mundo dividido por 22, seria esse ponto de equilíbrio. Vocês que estudaram física para entrar no vestibular aqui, né, para entrar no Enem, vocês sabem que é um centro de massa, né? É o ponto de equilíbrio, a média é o ponto de equilíbrio desse sisteminha de pontinhos, de bolinhas aqui, representando as criancinhas. Cada uma com a mesma massa, só representada em posições diferentes da escala. Então, o diagrama de pontos... Barulhinho irritante, né? São as cigarras, né? Aqui, então, com o diagrama de pontos, a gente viu que identifica o valor superior, o valor inferior, tal, e a média, ela te dá aquele valor típico, aquele valor central, tá certo? A mediana, ela é apropriada para quando você tem medições que são assimétricas. Você tem medidas, a gente chegou a falar disso na aula passada, algumas variáveis têm distribuição assimétrica. Tá? Algumas variáveis têm uma simetria, uma concentração à esquerda, e outra tem uma concentração à direita. Quando você tem valores assimétricos, é melhor você usar a moda. A moda, se você tiver um número ímpar de valores, ela é exatamente aquele valor central. Imagina que você tem esses 5 dados aqui, você coloca os dados em ordem crescente, a média é aquele valor central, a mediana, 3,3. Se você tiver número par de valores, você ordena os valores e pega os dois centrais. Quando eu estudei estatística, o professor dava um banco de dados para a gente fazer cálculo de média, mas você tinha que ordenar os dados na mão. Hoje, em celular, você ordena os dados facilmente, né? Você ordena, e aí você pega os dois valores centrais e calcula a média aritmética simples. Isso é um método de calcular a média, mediana. Então, para exemplificar, vamos utilizar as 10 crianças recém-nascidas. Então, você vai ordenar os valores, coloca os valores em ordem, pega os dois valores centrais, soma e divide por 2, ali você tem a mediana. Vocês lembram quanto que era a média? A média era, das 10 criancinhas, a média era 3,10. 3,1 kg. A mediana, 3,150 kg. Qual dos dois valores você vai usar? Qualquer um dos dois pode ser usado como representação do banco de dados. Depois você pode fazer um gráfico para saber se os dados são aproximadamente simétricos. Eles são simétricos e parece que eles devem ser simétricos, porque moda, média e mediana estão dando aproximadamente a mesma coisa. Tá? As 22 crianças é um número par. Então, você vai ordenar todo mundo e vai fazer a média aritmética simples dos dois valores centrais. 3,6 mais 14,1 dividido por 2, 13,85, que deu mais ou menos parecido 13,71. Tá vendo? Isso aqui é a mediana, que a gente representa x til, e a média x barra. 13,71. Então, aproximadamente iguais, tá certo? A moda é o valor mais frequente de um banco de dados. Aquele valor que acontece mais vezes, né? Então, você tem definição de moda,
quando a sua variável ela é discreta. Porque se a sua variável é contínua, frequentemente ela não ocorre mais de uma vez. Então, nesse caso, quando a variável é contínua, é melhor você falar em classe modal. Qual é a classe mais frequente? Porque a sua variável ela é contínua. Ela ocupa, ela pode assumir valores, quaisquer valores dos números reais. Então, a variável, quando ela é discreta, a moda é o valor mais frequente. Então, você pode ter um banco de dados unimodal, o valor mais frequente é o 5. Você pode ter bimodal, duas modas, 2 e 4 são os valores mais frequentes, e pode ter um banco de dados amodal, que as classes, todas elas têm igual frequência de ocorrência. Sim? Classe modal é o conceito de moda estendido para uma variável contínua. Você pegar o colesterol aqui e olhar o banco de dados, você vai ver que os valores não se repetem. Os valores não se repetem. Então, você falaria que esses dados são amodais. Só que se você categorizar os dados em classes 10, 100 a 150, 150 a 200, 250, você vai conseguir achar uma classe que é a mais frequente, que é a classe de 200 a 250. Então, você não vai falar em moda desse banco de dados, porque os valores não se repetem. Se você for olhar no banco de dados, você vai ver que eles quase não se repetem. Algum outro pode repetir, mas a maioria é único. Então, aí você categoriza ele em classes e define qual é a classe mais frequente. Quando eu for lançar a nota de vocês, no final do semestre, eu vou lançar em categorias E, F, B, C, D e A, e aí vai ter uma classe modal, que é a nota mais frequente. Sim? Tem vários valores que nem se refere. Então, eu vou pegar todos os valores e a gente não volta. Tá anotado. Mas se você distribuir em faixas, você vai ter moda, é isso? Você vai ter uma coisa que a gente chama de classe modal. Então, Você vai ter você tem um conceito de classe modal, um conceito diferente que você vai aplicar. Se a variável é contínua, você vai aplicar o conceito de classe modal. Por quê? Porque numa variável contínua, raramente os dados se repetem. Se vocês olharem aqui, ó, todos os dados são bem diferentes. 278, 182, eles não estão se repetindo. Dois valores iguais, eles não estão se repetindo. Aí, então, você fala em classe modal. Você usa o conceito de classe modal. Tá certo? Eu poderia fazer um gráfico de pontos aqui para mostrar para vocês que esses valores aqui não se repetem bem. Eles não se repetem. Então, você usa o conceito de classe modal. Aqui eu tenho, olha para você ver, eu tenho os pesos aqui de 22 crianças. Você teria duas modas aqui, né? Você teria esse aqui 11, sei lá, 11,4 e repetiu 3 vezes aqui, ó. E esse aqui 15, quase 15, alguma coisa e repetiu 3 vezes também. Por quê? Porque isso aqui é uma variável contínua. Então, a melhor representação dela é por um histograma, uma variável contínua, representação por histograma. Representação por histograma, tá vendo aqui, ó, você tem duas modas. Os pesos das duas crianças. Então, talvez seja melhor você representar por um histograma e definir o conceito de classe modal. As formas de distribuição, elas definem a relação que existe entre moda, mediana e média. Se a variável for aproximadamente simétrica, tipo esse aqui é a curva do sino, depois a gente vai estudar mais essa curva. Essa daqui a gente chama de curva normal, distribuição normal ou distribuição de Gauss, ou gaussiana, distribuição gaussiana. Os dados são simétricos. Então, moda, mediana e média se equivalem, tá?
Quando você tem uma simetria, por exemplo, uma simetria à direita aqui, né? Você tem uma queda mais lenta para a direita, então aí a moda a moda é o valor mais frequente, é o topo, a mediana é aquele valor que divide 50% para cá e 50% para cá, e a média é o centro de massa. Então a média fica maior do que a mediana, que fica maior que a moda. Se você tiver uma simetria para a esquerda, os dados decrescendo mais lentamente para a esquerda, você tem que média menor que a média está aqui, a mediana está aqui, né? Média, não, pelo contrário. A média está aqui. A média é o centro de massa. A mediana aqui. E a moda é o valor mais frequente lá, que é o de ponto, o pico máximo ali. Tá certo? Variáveis que podem assumir a simetria direita, valores que são que tem um limite inferior, você não consegue valor abaixo daquilo. Se eu pegar, por exemplo, o tempo que vocês gastam para fazer a prova, ou o tempo que vocês gastam para um procedimento laboratorial ficar pronto, sei lá, para fazer uma dosagem de colesterol. O tempo que a máquina gasta para fazer a dosagem é um tempo que não pode ser menor que zero. Então, zero é o limite inferior. E esse tempo ele pode ser muito grande, a máquina pode ter que repetir a leitura várias vezes, o problema de erro de leitura, aí o tempo pode ser alto. Então, tempo até a ocorrência de um evento, por exemplo, tempo para uma pessoa, o tempo que a pessoa fica curada de uma doença. Né? Pode ser que a pessoa fique curada até o final da vida dela, daquela doença. Tá certo? Então, tem essa simetria direita que a gente fala. Tem, valores que têm um máximo, tem tendência a ter a simetria esquerda. Por exemplo, nota. A nota de vocês não vai poder passar de 100% aqui, ó. Então, mas pode ser que alguém tire uma nota muito baixa. Tá certo? Alguém tira a nota muito baixa aqui, mas não pode tirar a nota acima de 100. Então, são dois exemplos aí de variáveis que podem ter simetria direita e a simetria esquerda. Tá certo? E aí, moda, mediana e média tem essa relação aí entre si. Então, aqui eu tenho famílias, tamanho de famílias, número de pessoas na família. Pode ser a família do eu sozinho, né? Tem a família aqui que só tem o casal, e tem família aqui que tem o casal e um filho único. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 famílias apresentaram um filho único. E eu tive 8 famílias que apresentaram 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias, né, que tiveram 8 membros, ou seja, são os pais e mais 4 membros. Talvez sejam os avós, né, e alguns filhos. Essas daí são as frequências mais frequentes, os valores mais frequentes. Vocês entenderam o que a gente está enxergando? Você está enxergando alguma coisa que é bidimensional. Isso é meio difícil de você entender. Quando você bate o olho aqui, né, nesses dados, você está entendendo aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias que têm 3 membros. Tá certo? 2 famílias que têm 4 membros. Uma família só que tem 5 membros. Tá certo? Tem uma família que tem 10 membros. Certo? Qual é a família mais típica? É aquela família do filho único e aquela família de 8 pessoas. Talvez os pais, os avós e 4 filhos. Certo? A mediana ela é menos sensível aos valores extremos dos dados, muito baixos ou muito altos. Quer dizer, olha para você ver, se você tiver as 22 crianças e retirar os 2 maiores valores, você fala, não, esses valores aqui são atípicos. Essa criança está
ela está com esse peso, é porque a mãe ela teve diabetes na gravidez, tal, aí a criança acabou que cresceu muito, então a gente não vai considerar essas duas crianças aqui do nosso grupo, a gente vai descartar elas. Então, vocês veem que a média, se você tirar os dois valores, a mediana vai ser a mesma coisa, vai ser quase a mesma coisa, 3,60, 3,85. Quer dizer, você tirou esses dois valores, a mediana ela é menos sensível aos valores extremos. A média vai ser 3,42 contra 3,71. Então, a mediana do novo conjunto de dados, de 13,71 para 13,60. A média do novo conjunto de dados, de 3,85 para 3,42. Então, você vê que a média ela é mais sensível aos extremos. A mediana é menos sensível. Tá certo? Então, olha bem, se você tiver esses 4 valores, esses 5 valores aqui, a mediana vai ser o valor central. Se você tirar o pior valor e o maior valor, a mediana fica a mesma coisa. Certo? A mediana pode ser calculada se é conhecida apenas a ordem dos elementos. Então, você tem aqui tempo em minutos até o medicamento fazer efeito. Menos que 20 minutos, gastou 23 minutos, 34, gastou mais que 96, mais menos que 120, gastou mais de 120. Então, você consegue calcular o tempo mediano de fazer o efeito, 67 minutos. Tá certo? Bom, então as medidas, essas medidas que a gente falou, que a gente chama de medida de tendência central, que é a média, a mediana e a moda, são valores típicos do banco de dados. Ah, meu peso de criança está mais ou menos em 13 quilos. Das crianças que eu analisei aqui. Tá certo? Mas, assim, você quer saber, 13 é a média. Eu tinha um professor aqui na engenharia que gostava de exemplificar para a gente o paradoxo das médias. Ele falava o seguinte: se você tiver com a cabeça no fogo, num forno, e o pé no gelo, em média, você está confortável. Mas você está longe de estar confortável. Por que você está longe de estar confortável? Porque os extremos estão muito distantes. Então, você está sentindo mal, porque sua cabeça está num lugar muito quente e ela precisa ficar mais fresca, né? E o pé está num lugar muito frio. Então, a extremidade sensível para o frio. Você não dorme com o pé gelado, né? Se o pé estiver gelado, você tem dificuldade de dormir. Tá certo? Então, a média, ela é muito boa, mas ela não te dá muita ideia do banco de dados. Se eu vir para vocês e falo assim, gente, essa turma de bioestatística comigo passa em média com 70 pontos. Aí você fala, tudo bem, 70 é uma boa média, porque você precisa de 60. Mas eu acho que eu queria saber também qual que é a variabilidade. Eu quero saber quantos estudantes que o professor deixou abaixo de 60. Porque se ele tiver uma média de 70 e muita gente ficar abaixo de 60, quer dizer, se as notas estiverem muito dispersas, eu posso estar correndo perigo nessa turma. Aí eu tenho que me precaver, tá? Então, a gente vai além da identificação do elemento típico de um conjunto de dados. Então, identificar o elemento típico não é suficiente. 2 conjuntos de dados podem ter o mesmo elemento típico, mas serem bem diferentes. Então, é necessário quantificar a dispersão em torno do valor típico. Quer dizer, olha bem, qual dessas turmas aqui você preferiria estar matriculado? A turma A, a turma B, aqui 60 pontos. A turma A, as notas estão aqui. Ó. Vou fazer um diagraminha de pontos aqui para representar as notas. Essa turma que vocês preferiam ou preferiam estar nessa turma aqui? Turma A ou a turma B? Parece que a turma A é mais interessante, né? Porque as notas estão mais concentradas, parece que todo mundo ficou acima de 60, eu fico mais contente. Ninguém tirou notão, mas ninguém foi reprovado.
A turma B tem umas pessoas que tiraram notão, os gêniozinhos, e tem um pessoal lá que ficou para trás. Então, eu preferia matricular de uma turma que tivesse menor variabilidade. Tá? Por que você escolheria a turma A? Porque ela tem menor variabilidade. Então, olha para você ver, a amplitude é uma forma de você representar a variabilidade. Então, você tem um conjunto de dados A, você tem o menor valor aqui e o maior valor aqui. A amplitude é uma medida de variabilidade. O dado A e o dado B têm aproximadamente a mesma amplitude. Mas você vê que os dados 1, eles são mais concentrados em torno da média. Tem um valor discrepante aqui. Então, na verdade, a variabilidade dos dados 1 ela é menor, mas a amplitude ela não capta isso. Então, a gente tem uma medida que melhor capta isso, é a distância do iésimo valor em relação à média. Se você fizer a distância típica dos valores em relação à média, é você fazer a diferença de cada valor e a média. Você calcula a média antes, soma todo mundo, divide por n, depois você calcula a diferença, a distância da média. Se você fizer essa conta aqui, essa conta vai dar sempre zero. Por quê? Porque a média é um valor tal que a diferença de todos os valores em relação a ela dá sempre zero para todo i aqui. A média, esse valor x barra, quando você define que ele é a soma dos xis por n, faz com que a diferença do xi para o x médio vai ser sempre zero. Então, o que a gente faz? Os matemáticos, olha lá. Então, se você pegar aqui os valores, isso aqui são os valores de medição seu, colocados em ordem. 1, 1,5, 2, 2,5. Aí você calcula a soma deles. 40 dividido por 10, 4. Então, o valor médio é 4 aqui. Tá certo? Se você diminuir cada valor da média, você vai ter uns valores abaixo da média negativos, uns valores acima da média positivos. A menos de erro de aproximação, essa soma vai ser sempre zero, para qualquer que seja o banco de dados. Tá? Os valores vão se cancelar. Então, o que você faz? Você eleva todo mundo ao quadrado, porque aí você impede que os valores negativos cancelem os positivos. Então, você pode fazer o somatório das diferenças quadráticas em relação à média. Aí, esse valor vai dar sempre positivo, e se o banco de dados é concentrado, esse valor vai dar pequeno. E se esse valor é grande, se esse valor se esse valor é grande, os valores estão dispersos em relação à média. Se você pegar aqui quadrado primeiro, mais quadrado segundo, mais 2 vezes primeiro pelo segundo e rearranjar, você pode escrever a média como sendo a soma dos quadrados menos o quadrado da soma vezes n. Então, essa aqui é uma forma que a gente usa muito, né? Você soma todo mundo ao quadrado e depois você subtrai da soma de todo mundo dividido por n elevado ao quadrado. Isso aí tudo você divide por n menos 1, onde n menos 1 é o tamanho do banco de dados. Então, você vai ter que as suas observações, se elas forem medidas em centímetro, elas vão ser, a variância, né? A variabilidade vai ser medida em centímetros ao quadrado. Tá certo? Para você manter a mesma unidade da observação, você tira a raiz quadrada da variabilidade ao quadrado. Então, você tem uma medida que a gente chama de desvio padrão. Certo? Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Ok? Peso de recém-nascidos aqui, dos 10 recém-nascidos. Como é que a gente calcula a variância? Esse cálculo aqui vocês vão ter que aprender a fazer. Você tem todos os dados aqui, que a gente coletou, os 2 dados, os 10 dados. Você somar todo mundo e dividir por 10, você vai ter 3,10 quilos. Aí, se você levar todo mundo ao quadrado, e somar, vai dar 98,24. Se você fizer a diferença, aí você vai ter as diferenças, se você levar ao quadrado, você vai ter a soma dos quadrados. Então, você tem os desvios quadráticos. Então, você pode calcular por 3 formas diferentes. Você pode pegar a soma dos desvios quadráticos
e dividir por tamanho da amostra menos 1. Então, você vai ter uma variância de 0,24 e um desvio padrão de 0,49 gramas. O que significa isso? Daqui a pouco a gente vai entender. Ou você pode pegar a soma dos quadrados, 98,24, menos 10 vezes a média, que é 3,10, e ser dividido por 9, que dá a mesma coisa. Ou você pode pegar a soma dos quadrados, 98,24, subtrair da soma das variáveis, que é a soma delas aqui deu 31, tá vendo? E elevar ao quadrado, dividir por 10 e dividir essa subtração por 9. Todos vão dar a mesma variância lá, 0,24. Se tirar a raiz quadrada da variância, você vai ter desvio padrão 48 gramas. Certo? Aqui, olha para você ver. Se você tiver dados com distribuição simétrica, você vai ter cerca de 68% dos dados entre a média e o desvio padrão. Então, aqui, olha para você ver, essas crianças aqui, elas têm 3, a média, o x barra, é 3,100 gramas. 3 quilos e 100 gramas. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 24, né? Vai ser de 0,49 gramas. Tá certo? Então, isso quer dizer que 91% dos dados vão estar entre a média mais ou menos o desvio padrão. Quer dizer, 67%, cerca de 2/3 dos dados vão estar entre 31,10 menos 0,49, quando os dados são aproximadamente simétricos, tá? Aqui, ó, 31,10 menos 0,49, 30,61 até 31,10 mais 0,49, que vai dar 31,59. Então, essa é a importância da variância, desvio padrão. Se você tiver dados aproximadamente simétricos, a média, mais ou menos, do desvio padrão, vai pegar aproximadamente 2/3 dos dados, 67%, né? 68%. Se você pegar 2 desvios padrões, se você pegar 31,10 mais ou menos 2 vezes 0,49, você vai pegar 95% dos dados. E se você pegar 31,10 mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, você vai pegar aproximadamente a totalidade dos dados. Aproximadamente a totalidade dos dados, né? 99,7% vai estar entre a média, mais ou menos, 3 desvios padrões. Então, se você tiver o desvio padrão pequeno, significa que os valores estão concentrados. Se tiver o desvio padrão grande, os valores estão dispersos. Certo? O que é um desvio padrão grande ou pequeno? Um desvio padrão de 10, ele é muita dispersão se a média for 100, por exemplo. Mas um desvio padrão de 10, ele é pouca dispersão se a média for 1000, né? Então, imagine que você está numa escala aqui, ó, de 100. Um desvio padrão de 10 significa que, que 2/3 dos dados, aproximadamente, estão entre 90 e 100, 110. Mas se você tiver em 1000, você vai ter 10% entre 990 e 1.100 aqui. Aproximadamente 2/3 dos dados vão estar entre 990 e 1.100, e 1.010. Então, essa dispersão aqui é muito menor. 10 em 1000 é muito menor do que 10 em 100. Tá certo? 10 em 100 aqui corresponde a 10%. 10 em 1000 corresponde a 1%. Tá certo? Então, para você ter uma ideia melhor, você pode dividir o desvio padrão pela média. Então, você tem
uma ideia da variabilidade em relação ao percentual dos dados. Certo? Coeficiente de variação, ele também te ajuda a determinar se a média, o desvio padrão é grande ou pequeno. Você divide a média, o desvio padrão pelo quadrado da média. Melhor dizendo, não, você divide o desvio padrão pela média. O que a gente fez aqui atrás, né? Desvio padrão pela média para ter o coeficiente de variação. Coeficiente de variação do caso 1 aqui é de 10% de variabilidade. No caso 2, 1% de variabilidade. Os dados no 2 são muito mais concentrados, embora o desvio padrão seja o mesmo. Então, você vai medir o desvio padrão pela variância. Uma das coisas mais difíceis para professor é ver estudante dormindo em sala. Assim, pô, mas não está interessado. Isso é meio aborrecido. Tudo é aborrecido na vida, né? Melhor mesmo se a gente ficasse assim numa ilha, tivesse comida, a gente não tivesse que correr atrás de comida, nem nada. Ficasse lá só reproduzindo. De noite você cobria lá com umas folhas, aí no outro dia é duro, viu? Eu sei que o negócio é difícil, mas tem técnicas para a gente não dormir em sala de aula. Tem técnicas para você dormir em sala de aula. Eu podia estar fazendo aqui podia estar fazendo um show aqui, né? Eu podia estar fazendo uma stand-up aqui, que a gente ainda dormiria, se ele quiser dormir mesmo. Um show da Broadway, né? Você vê gente dormir na plateia. Então, aí isso é um alentozinho para o professor. Mas se fosse um show da Broadway, teria gente dormindo também. Ok? O coeficiente de variação ele é dimensional, ele é um número puro, ele é expresso como percentual da média. Tá certo? Então, S sobre V é o coeficiente de variação. Comparação de colesterol em dois grupos. Então, olha para você ver, eu estou sempre trazendo dados aqui que tem a ver com a realidade de vocês. Em um grupo de jovens médicos residentes, usou-se o grupo de médicos, tá? Esse barulho está me incomodando aí fora, eu vou fechar isso. A gente usou o grupo de médicos como nossa amostra. Nós usamos o grupo de médicos aqui para saber como é que é, né? Como é que era, como é que estava a saúde dos médicos. Então, medimos o colesterol de um grupo, deu 205 miligramas por decilitro. E um desvio padrão de 22 miligramas. Isso quer dizer o quê? Ali, ó, se eu assumir que o colesterol está aproximadamente normal, eu vou ter ali entre 180 e 220 aproximadamente o colesterol de 2/3 dos residentes, ou cerca de 68%. Aí, se eu estiver olhando os especialistas, o colesterol deles é mais alto, ó, 244, e o desvio padrão é mais alto também, 45. O grupo de médicos mais idosos, são especialistas, apresenta não só a média mais alta, também como maior variabilidade em toda a média. O coeficiente de variação capta essa diferença. O coeficiente de variação para os residentes é 10%. Então, o colesterol dos residentes ele é mais estável e o colesterol dos especialistas é mais disperso. Isso aqui pode ter a ver com condições de trabalho que são estressantes para o médico, né? O médico ele trabalha em situação, né? O profissional da área de saúde em condições extremamente estressantes. Eu tenho meu cunhado, ele é dono de laboratório de análises clínicas. Ele assim, ele contava para gente que ele teve 300 Covid, porque ele ia coletar sangue de uma pessoa com suspeita de Covid, aí ele já chegava em casa achando que estava com Covid. Aí esse negócio mexe com a sua cabeça, acaba que você não tem uma dieta muito boa, você não consegue também compatibilizar atividade física, outras medidas, outras
outros hábitos saudáveis, né? Mas você vê aqui realmente que isso interfere lá nos indicadores da pessoa, né? Então, a gente está vendo aqui que os especialistas, o colesterol deles alto, a gente sabe que colesterol alto é fator de risco para doenças cardiovasculares. Comparação de homogeneidade entre grupos e variáveis. Então, aqui, eu tenho idade em anos de motoristas e cobradores. 150 motoristas, e existia, tá, pessoal, uma figura nos ônibus que cobrava as passagens. Hoje, o motorista, ele dirige e já cobra as passagens. Você já usa cartão, já faz automático, mas antigamente existia cobrador. E aqui você tem a idade média, né? O desvio padrão, o coeficiente de variação. A gente vê que os motoristas são mais velhos, os cobradores mais jovens. Para você ser motorista, você tem que passar em carteira, uma carteira especial mais difícil, carteira categoria D para dirigir ônibus. Idade, tempo de profissão e salário. Então, a gente vê a idade média, né? Tempo de profissão e o salário. Então, a média, 35 anos, desvio padrão, 5 anos. Então, isso quer dizer que a maioria das pessoas ali, 2/3 aproximadamente, né? Está entre 30 e 40 anos de idade. Tempo de profissão, 6 anos, 6 anos e meio, com desvio padrão, 3. Então, quer dizer, a maioria das pessoas está ali entre 3 e 9 anos de trabalho. E o salário, né? A gente vê o desvio padrão grande aqui de salário, né? R$ 537 na época, isso aqui era muito tempo atrás, né? 25. E aí tem um coeficiente, aliás, o coeficiente de variação de salário é o menor, né? Então, isso aqui dá para você ver que o plano de cargos e salário desse trabalho aqui não é bacana, né? Que você tem uma variação grande em idade, uma variação grande em tempo de profissão e o salário varia pouco. Sim? O coeficiente de variação, ele relaciona a variabilidade em torno da média com o valor da média, para levar em conta que uma variabilidade de 10, por exemplo, ela é diferente se a média é 100. Tá certo? E se a média é 1.000. Então, se você está olhando uma escala de 1.000, imagina para você ver aqui, ó, de 0 a 100 está aqui, ó. 1.000 vai estar aqui, né? 1.000 vai estar bem aqui, ó. Então, você imagina que uma variabilidade aqui de 10 em torno de 100. Vai dar de 90 a 110. Agora, uma variabilidade aqui de 10 em relação a 1.000. Vai estar 1.100, 990 a 1.010. Então, você está vendo que a escala é bem diferente? Olha lá, a escala ela é bem diferente. O coeficiente de variação, ele capta essa escala, né? Ele relaciona a média. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma média que é 36 anos, aqui você tem uma média que é 6 anos, aqui você tem uma média que é R$50. Então, o coeficiente de variação ele te permite dizer que, embora o tempo de profissão seja bastante variável, a pessoa não cresce lá dentro, o salário dele é praticamente estável. Então, essa é uma profissão que não tem muito atrativo, ela não tem um plano de cargos ali para o seu salário crescer. Você tem uma variabilidade grande, o coeficiente de variação grande no tempo de profissão e o salário tem uma variação pequena, coeficiente de variação pequeno. Tá? Então, ele relaciona a dispersão em torno da média. Aqui, se você tiver esse pessoal variando em torno de 100 aqui, ele é muito mais disperso do que essa mesma variabilidade aqui, ó, em 1.000. Né? Olha, você vê pela escala, você vê que é diferente. O coeficiente de variação capta isso. Aí, bom, aí a coisa vai ficando mais complexa, né? Então, você caracteriza a homogeneidade do grupo pela média de desvio padrão. Aí tem a questão do score padronizado. Então, a ideia é comparar resultados de dois grupos diferentes padronizando. Isso é o que acontece, por exemplo, com o Enem. O Enem ele permite a comparação de duas edições do exame, porque eles calibram de tal forma que o brasileiro médio sempre tira 500 pontos no Enem.
Se a prova for mais difícil, menos questões corresponde a 500 pontos. Se a prova for mais fácil, mais questões correspondem aos mesmos 500 pontos. O brasileirinho médio tira 500 pontos no Enem. Metade dos brasileiros tiram abaixo de 500 e metade dos brasileiros tiram acima dos 500. Para você entrar numa universidade, você tem que tirar federal bem acima dos 500, né? Então, aí, o ponto do Enem é o que a gente chama de score padronizado, tá certo? Ele padroniza as questões, em vez de dar a nota em número de questões, ele dá a nota num score padronizado, tá? Então, se você tirar 7 numa prova, que a média da turma foi 5, é melhor que você tirar 8 se a média da turma foi 9, não é? Porque, olha bem, você tirou a nota 7, você tirou a nota acima da média da turma, 5. E aqui você tirou 8, a nota abaixo da média da turma. Foi uma prova fácil e você foi mal nela. Então, a nota em si, ela tem sentido em relação à turma. Quer dizer, o número de questões que você acerta no Enem, ele tem importância em relação ao que os outros brasileiros que fizeram o Enem com você tiraram. Ah, pô, fui mal na prova, aqui eram 60 questões, eu tirei 30. Mas, às vezes, o brasileirinho médio tirou 10, acertou 10 questões. Então, 30 questões, digamos, em 60, te dá um score alto, te dá uma nota alta no Enem. O que, em comparação com seus colegas, o seu desempenho foi bom, tá certo? Então, olha bem, considere a referência os 10 bebês. E vamos supor que nasce um bebê de 4,1 kg. Esse peso ele está 2 desvios padrões acima da média. Porque se você pegar a média 3,1 kg e subtrair de 4,10 kg e dividir pelo desvio padrão, a criancinha está 2 desvios padrões acima da média. O Enem, pessoal, a média é 500 pontos e a média do brasileiro é 500 pontos e o desvio padrão é 100 pontos. Tá certo? Então, isso quer dizer que o quê? Que 2/3 dos brasileiros vão tirar entre 400 pontos e 600. Não, peraí. É isso mesmo? É exatamente. Então, olha bem, se você pegar 95% dos brasileiros vão tirar entre 300 e 700 pontos. E, aproximadamente, todos os brasileiros vão tirar de 200 a 800 pontos. A gente viu que, se você somar a média, mais ou menos o desvio padrão, você vai abarcar cerca de 2/3 das pessoas. Se você pegar a média e somar 2 desvios padrões, mais ou menos, você vai pegar 95% das pessoas. E se você pegar a média, mais ou menos, 3 desvios padrões, 3S aqui, você vai pegar aproximadamente 100% de todo mundo. Então, se eu souber que a média do Enem é 500 pontos, que o desvio padrão é 100, se eu tirar 3 desvios padrões para cima e 3 para baixo, eu vou pegar a totalidade dos brasileiros, vão tirar entre 200 e 800 pontos. Tá certo? Para você passar numa universidade, você tem que tirar, numa universidade federal, você tem que tirar mais que 600 pontos. Por exemplo, você tem que ficar ali naquele 1/3 dos melhores estudantes. Dependendo do curso, se for um curso de medicina, por exemplo, mais concorrido, talvez você tenha que tirar 700 pontos no Enem para entrar. Certo? Então, olha bem, se você tiver um conjunto de dados observados, calcular a média e o desvio padrão, você vai definir o score padronizado como sendo a diferença da média dividido pelo desvio padrão. Então, você vai determinar quantos desvios padrões a pessoa tirou acima da média. Então, uma pessoa que tira 700 pontos no Enem, que tem média de 500 pontos, então, se você pega aqui, 700 menos 500 e divide pelo desvio padrão, você vai ter 2 desvios padrões. Então, é uma pessoa que tirou 2 desvios padrões acima da média. É uma pessoa que tirou uma nota muito alta. Tá certo?
O score padronizado ele fornece o número de desvios padrões que a observação dista da média. Quando um score padronizado deve ser considerado grande? Então, para a maioria dos conjuntos de dados, 80% dos dados estão centrados na média com amplitude de 4 desvio padrão, ou seja, 2 para baixo e 2 para cima. Poucas observações, né? Então, você pega 2 para baixo. Na verdade, 80% dos dados dá 95%. Para a maioria dos conjuntos, isso aqui para mim é 95%. Ó. Eu vou conferir para vocês, depois eu volto nisso. Eu acho que é 95%. Não vou olhar isso agora. Poucas observações estão além de 2 desvios padrões. Quer dizer, tem poucas pessoas que você vai conhecer que vai tirar acima de 700 pontos no Enem ou que vai tirar abaixo de 300. Certo? Por quê? Porque está muito longe da média. Raramente há uma observação além de 3 desvios padrões. Dificilmente você vai conhecer alguém que tirou 800 pontos no Enem ou mais, que é muito raro de acontecer. Ou de alguém que tirou 200, que errou muitas questões. Tá certo? Um bebê de 4,1 kg tem um peso muito diferente dos outros 10. Não se espera que ocorra um bebê com peso tão grande assim. Aí você deve procurar razões para que isso aconteceu. A mãe apresentou diabetes lá, pré-diabetes, durante a gravidez. Aí o bebê nasceu super grande. Muito açúcar no sangue da mãe, né? Essa tabela 1 aqui apresenta resultados de exames laboratoriais de 2 pacientes, mãe e filha, com respectivamente 60 e 40 anos de idade. Também são apresentados valores padronizados do grupo de adultos do sexo feminino daquela idade. A paciente A aqui, ó, ela apresentou um colesterol bastante alto, 2 desvios acima da média. Então, olha para você ver, o resultado original é 90. Ela apresentou o score padronizado. Ela apresentou o score padronizado aqui, 40, 0,40. Se você pegar a média e dividir pelo desvio padrão, vai dar 0,40. A média dividida vai dar zero, vai dar um desvio, menos de meio desvio padrão acima da média. Né? Então, olha para você ver aqui, ó, a paciente A, né, resultado 90, 79, apresentou um resultado bastante alto, colesterol 90, 2 desvios padrões acima da média. Cadê? Aonde? Aqui, colesterol, eu estou olhando errado. É aqui, o colesterol total. A mãe apresentou 251. Isso dá 2 desvios padrões acima da média. A filha apresentou 185. Aí, quando você compara com o grupo, você vai obter o score padronizado ali, ó. Então, na verdade, o colesterol dela está abaixo, meio desvio padrão da média. Então, comparando com o grupo dela, a paciente B está beleza. Comparando com o grupo dela, a paciente A está ruim. Tá certo? O score padronizado serve para dizer isso. Quanto que está acima da média ou quanto que está abaixo da média. O que a gente está vendo aqui complicado da paciente B é o triglicérides, né, que está 1,3 desvios padrões acima da média. Ele está com colesterol. Olha para você ver que interessante, o triglicérides da mulher A é 97. Ele está bom. Ele está 0,20, ele está 30% abaixo da média. A filha tem um triglicérides menor, mas comparando com o grupo, ele está alto. Não sei se vocês perceberam aí, ó. Tá vendo? A mãe está com o colesterol total alto. Tá 2,4 desvios padrões acima da média. A filha está com o colesterol abaixo da média da turma, do grupo dela. A mãe está com o triglicérides abaixo do triglicérides do grupo, mas a filha está com o triglicérides acima do triglicérides do grupo. Tá certo? Na verdade, ele está falando aqui que a paciente B não apresentou nenhum resultado preocupante. Dentro do score padronizado, o médico admitiu que esse score padronizado não está tão alto assim. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que
97 está abaixo da média do grupo, da mulher de 60 anos, e um de 66 está acima da média do grupo para uma pessoa de 40 anos. Então, por isso é que é importante estudar estatística, você comparar os valores com a média do grupo. O percentil de ordem K, ele pode ser de ordem 0 até 100, é o valor da variável tal que K% dos valores dessa variável são menores ou iguais a ele. Então, pessoal, quando você precisa, por exemplo, de 600 pontos no Enem, para entrar aqui na UFMG, isso significa que a sua nota 600 é o percentil 90. O que quer dizer o percentil 90? Isso quer dizer que 90 brasileiros em 100 vão ficar com uma nota abaixo da sua. E você vai ser os 10% que vai entrar na universidade. Certo? Aproximado aqui. Então, de cada 100 pessoas que tentam entrar na UFMG, só 10 que conseguem. E para conseguir, você tem que tirar uma nota 600, que corresponde ao percentil 90. 90% das pessoas tiram a nota abaixo da sua. Por isso é que você entrou. No conjunto de notas da primeira fase do vestibular, o UFMG ainda tinha vestibular nessa época, hoje é o Enem, o percentual de ordem 10 foi de 25%, ou seja, 10% das notas foram menores ou iguais a 25%. Mas aí, para você selecionar quem vai entrar, você quer saber o percentil 90. Tá? No curso de medicina, o percentil ainda tem que ser mais alto ainda, que acho que está mais de 100 pessoas disputando uma vaga de medicina. Se 100 pessoas disputam uma vaga de medicina, então isso quer dizer que você tem que ser percentil 99. A sua nota tem que ficar na frente de 99 pessoas em 100. Se 100 pessoas disputam uma vaga, cada 100 pessoas, a sua nota tem que ser a mais alta. Certo? O percentil de ordem 10 é o valor que deixa 10% menor. Então, 10, 20, 30, 90 divide o conjunto de dados em 10 partes, com o mesmo número de observações, são chamados decis. Então, isso aqui, o percentil 10, a gente chama de primeiro decil, percentil 90, a gente chama de nono decil, certo? Os percentis de 25, 50 e 75, a gente chama de quartil. Esse aqui, o 25 é quartil 1, o 50 é quartil 2 ou mediana. A mediana deixa os valores metade abaixo e metade acima. E 75 é o quartil 3. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, né? São os 25 percentis, 25, 50 e 75. Aqui tem um algoritmozinho para você fazer o cálculo dos percentis. Você tem que ordenar os dados do menor para o maior. Aí você calcula K igual ao percentil dividido por 100 vezes N. Então, se você tiver 132 dados, você vai pegar o 50, que é o 60, né? Se você tiver querendo o percentil 97,5, então você vai dividir 97,5 por 100, multiplicar por 132, então vai ser o elemento ali em torno do 128, de 132 ordenado. Se é um número inteiro, sim. Percentil 10, percentil 10, percentil 90, não. Percentil 10, 20, 30, percentil 90. Não, pode ser percentil 99. Os decis é que são de 10 em 10. Não, não. Cada valor dá um percentil diferente. Tá? Cada valor dá um percentil diferente. O percentil é a posição que aquele elemento ocupa no banco de dados. Certo? Então, olha bem, se L aqui for inteiro, então o valor do percentil é a média entre o Lésimo valor e o L mais 1. Então, PK é a média dos 66º e o 67º dos dados ordenados, aproximadamente. Tá? Se o L der um valor picado, então você conta, arredonda para o maior inteiro mais próximo.
Então, você pega o 100º, 29º valor, aproximadamente. Então, aproximadamente é assim que você calcula os percentis. Mas, assim, a gente usa pacotes computacionais para fazer isso para a gente, tá? Depois eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Nota de 40 alunos. Está em ordem já. Quero saber 10%, eu quero saber o primeiro, o percentil 10. 10% do 10% dos alunos ficaram com nota abaixo de quanto? 10% são 10% de 4 são 4 alunos. Então, você vai pegar aqui, você vai pegar a média entre o quarto e o quinto, deu 43. 43 aqui é a nota que 10% dos alunos ficaram abaixo, né? 40 alunos, 10% de 40 alunos dá 4 alunos. 4 alunos ficaram menor do que 43. E 90% ficaram acima. Se você pegar o percentil 95, é o 38º valor, que vai ser o 95 e o 97 aqui, né? 38º, esse aqui é o 38º, esse aqui é o 39º. Você vai pegar a média entre eles, 96 aqui, é a nota que vai deixar 95% dos estudantes abaixo dela e 5% acima. Primeiro quartil, 25% de 40. Então, tem o primeiro quartil, o terceiro quartil. Tá certo? E aí vem o box plot. O box plot ele é uma caixinha que você representa calculando o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Aí você usa os valores do primeiro e do terceiro quartil para criar uma caixa, o quartil 2 para partir essa caixa em 2, e se você tiver dados com uma distância e meia do quartil, a diferença entre o quartil 3 e o 1, você representa como uma linha. E se o valor for acima de uma distância interquartílica e meia, você representa como uma estrelinha, que é um outlier ou termo. Outlier é um valor discrepante. Os outliers são valores que diferenciam muito do banco de dados. Igual aquela criancinha lá que pesou 4,1 kg, né? Ela era muito discrepante das criancinhas que você tinha no banco de dados. Então, você vai investigar por que aquela criancinha estava com um peso tão diferente daquele banco de dados. Então, esse valor é mínimo, algum valor, a diferença mínima, ele é considerado. Sim, para ele ser considerado um outlier, você tem que calcular o terceiro quartil, o primeiro quartil, fazer a diferença entre eles e multiplicar por 1,5. Aí você vai, se o valor excedeu esse 1,5 desvio padrão, aí você marca ele como outlier. Os softwares computacionais já fazem isso para a gente, tá certo? Eles já fazem isso para a gente. E aí você tem aqui, se você tiver uma distribuição simétrica, seu box plot vai ser simétrico. Se você tiver um box plot com concentração à direita, seu box plot vai ser concentrado à direita. Então, bater no olho do box plot, você imagina qual que é a distribuição dos seus dados, tá certo? A maioria dos dados que a gente estuda, que nos interessam, são simétricos, tá? Por isso que a gente modela eles por uma distribuição simétrica. Os dados biométricos, eles em geral são simétricos. Esse estudo aqui comparou filhas de mães chagásicas com doença de Chagas com filhas de mães não chagásicas, o grupo controle. Para o grupo de chagásicas, que tinha diagnóstico para doença de Chagas, tem lá o tripanosoma cruzi, né, no contaminado, os dados já ordenados da dosagem de bilirrubina são representados na tabela aqui. Então, já está ordenado de crianças com mães que têm doença de Chagas. Então, ali, olha para você ver, aí você tem aqui são 46 crianças, né? Aí você calcula a média, o desvio padrão, o valor mínimo de bilirrubina, o valor máximo. Você pode usar aquele método que a gente aprendeu para calcular o primeiro quartil, o segundo quartil ou mediana. O segundo quartil é igual a mediana. O terceiro quartil. E aí você tem um box plot aqui, ó, tá vendo?
A média, 5,400. A média não aparece aqui. A mediana é 4,3. Essa daqui é a mediana. Aqui está o primeiro quartil, né? Aqui está o Q1. Aqui está o Q3. Aqui está a mediana, que a gente representa, a mediana, às vezes a gente representa como XM, ou também pelo Q2. Aqui está o menor valor que tinha no banco de dados, está vendo? Maior valor, 1,3. Esse valor aqui é o menor valor. O banco de dados, o software computacional já faz isso para você. E 12,8 é o máximo ali. Ok? Esses valores, eles estão... Aqui seria a distância interquartílica, né? Que a gente chamou aqui de DQ. Se você pegar 1,5 DQ, ele vai dar acima de 12,8. Então, o seu banco de dados não tem valor discrepante. O que a gente está observando aqui está dentro da normalidade do banco de dados. Então, você pegou 1,5 desvio, 1,5 DQ, você pegou aqui, ó, essa distância aqui, ó, até aqui, 1,5 DQ, e ficou abaixo de 12,8, então não teve ponto discrepante. Se acontecesse um valor mais alto, aí você representaria, o software representaria como valor discrepante aqui, certo? Como estrelinha. O pacote computacional já faz isso para você. Essas observações atípicas são valores muito grandes ou muito pequenos em relação aos demais. Elas afetam muito a média e as medidas de variabilidade. Possíveis causas para aparecimento de outliers pode ser uma leitura incorreta, erro na execução do experimento, mudanças não controláveis nas condições do experimento ou característica inerente à variável estudada. Às vezes é uma criancinha cuja mãe apresentou diabetes na gravidez, aí ela ficou muito acima do peso tipo de uma criancinha naquela idade, tá certo? Tem muito caso de leitura incorreta que você identifica pela presença do outlier. Tá certo? Como detectar o outlier? Gráficos como o box plot, valores maiores do que o Q3 mais um desvio padrão e meio para cima, ou valores menores que um Q1 menos um desvio e meio para baixo. Certo? Olha bem, aqui você tem o box plot, o menor valor que não é discrepante aqui. Então, você marca aqui. Se for discrepante, se for acima do Q1 e um desvio padrão para baixo, aí você marca como valor atípico inferior. Ou você indica ele como valor atípico superior. Você pode pegar três distâncias interquartílicas, ó, aqui, ó. O Q3 menos o Q1 é a distância interquartílica, DQ. Você pode pegar três desvios padrões e determinar um outlier mais extremo ainda, certo? Que a gente chamaria de pontos soltos, né? Três desvios padrões da distância interquartílica dos dados. Olha, eu reconheço que esse negócio é um pouco complicado, mas a gente não tem carga horária para explicar isso mais detalhadamente. O melhor aqui seria se eu pegasse vários exemplos, que a gente tivesse aula de laboratório e que vocês pudessem computacionalmente calcular isso, certo? Vocês vão ter a noção de estatística e probabilidades, tá certo? Então, isso aí é o capítulo 3. Eu queria passar rapidamente para a lista, porque tem a entrega até dia 11 e tem o questionário também. A gente pode fazer o questionário primeiro, depois a gente vai na lista. O questionário é o seguinte, vamos fazer ele rapidamente aqui. O questionário, então, ele é o seguinte. Com relação à média, mediana e moda para um determinado conjunto de dados, faça as associações corretas. Seu valor está sempre abaixo da metade dos dados. Que grandeza é essa?
Ele está sempre abaixo da metade dos dados. É o valor mais frequente de um conjunto de dados. Não é um valor muito representativo se os dados são assimétricos. Bom, a gente sabe que o valor mais frequente é a moda do conjunto de dados. Qual o valor que está sempre abaixo da metade dos dados? Seu valor está sempre abaixo da metade dos dados, sempre. Isso é sempre. O x barra aqui, ó, é o quê? A mediana, por definição, é aquele valor que está abaixo da metade dos dados ou igual e está acima da metade dos dados ou igual. Então, a mediana, se você tiver um conjunto de dados aqui, ela divide o banco de dados em dois. A mediana, ela é aquele valor que vai estar abaixo da metade, ó, esse aqui é o x1, x2, ó. O x1 é menor que o x2, que é menor que o x3, que é menor que o x4. A mediana, o x barra aqui, ela vai ser alguma coisa que está menor do que o x3 e que o x4. Ela vai estar menor que a metade dos dados e vai ter maior do que a metade dos dados também. Então, a mediana, ela sempre vai estar abaixo da metade dos dados. Sim? Não. A mediana é um valor que é menor do que a metade dos dados ou igual. Metade dos dados são maiores ou iguais à mediana. E metade dos dados são menores ou iguais à mediana. Porque ele sempre parte, a mediana sempre parte o seu banco de dados ao meio. Se você tiver 4 elementos, a mediana, não importa qual, ela vai estar entre x2 e x3. Então, ela vai ser um valor que vai ficar abaixo de 2 valores, x2, x3 e x4. E vai ficar sempre acima de 2 valores, que é o x1 e o x2. Se você tiver 5 elementos, a mediana vai ser exatamente o x3. Então, metade dos dados vai ser igual ou abaixo à mediana. Vai estar sempre abaixo da metade dos dados. Metade dos números de valores, a mediana. Tá certo? Ela está sempre posicionada no meio do banco de dados. O banco de dados é ordenado. Tá certo? Não é um valor muito representativo se os dados forem assimétricos, é a média, né? A média, se você tiver dados muito assimétricos, a média ela vai ser um valor aqui, ó, que vai estar longe desses valores mais representativos, os valores mais frequentes. E a média ela é o ponto de equilíbrio aqui assim. É o ponto de equilíbrio, é o ponto aqui que esse livro equilibraria no meu dedo aqui, ó. É o equilíbrio instável, né? Eu não vou conseguir. Então, se você tiver alguma coisa que seja assimétrica, né, a média ela vai ficar. Aqui eu não vou conseguir fazer uma coisa assimétrica aqui para vocês verem. Aí ela vai ficar deslocada. Certo? Então, a média aqui não é um valor muito representativo se os dados são assimétricos. Na área biomédica, a maioria dos dados é assimétrica. Se o conjunto de dados abaixo sobre os resultados da segunda prova da turma C de 36 estudantes do primeiro semestre, 90 da disciplina Estatística para Medicina, for abaixo, um aluno que não compareceu recebe dado ausente no lugar da nota. Qual que é a média e o desvio padrão dessas notas? Então, aqui, pessoal, é bom vocês usarem um software computacional. Pode ser o Excel. Pode ser o Excel aqui. Eu acho que eu não vou ter esse banco de dados aqui. Eu acho que eu não vou ter esse banco de dados. Então, você pode criar
você pode criar você cria os dados aqui, né? Eu fiz um copy e cola. E aí, você pode... Eu falei com vocês que a gente coloca os dados na forma de linha, de coluna, para melhorar a análise. Nesse caso aqui, nem precisava de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando os dados em linha aqui. O que vai ser minha média? A minha média vai ser a soma de todos os valores. Vou fazer a soma de todo mundo aqui. E aí eu vou tirar fora aqui o dado ausente. Então, 709 é a soma. Olha bem, a média aritmética simples é a soma de todo mundo dividido por n. Então, vai ser 6 mais 12, mais etc., mais 32, isso tudo aqui dividido por 35 estudantes. N vale 35. NA fica fora. Ok? Então, isso aqui vai dar 720, né, que eu fiz a conta ali. 709, melhor dizendo. Olha. 709 dividido por 35. Então, aqui eu tenho a soma, né? Eu tenho a soma aqui. E a média é 709 dividido por 35. Aí isso aqui vai ser igual a... né? Aí eu vou fazer a conta aqui. 709 dividido por 35. Então, eu achei aproximadamente ali 20, as notas, olha como que as notas estão representadas. Uma casa sem casa decimal. Então, quando eu for representar minha média, eu vou usar uma casa decimal. 20,3 aqui, né? Eu vou arredondar aqui para uma casa decimal. Certo? Eu poderia fazer o uso da média direto aqui da função estatística. Média. Cuidado que tem a função MED, que é mediana, mas você tem que pegar a função média. Aí eu te pergunta qual que é o conjunto de dados, você vem cá, seleciona, clica, arrasta. Você pode deixar até com dado ausente, que ele vai calcular certinho para você. O Excel, ele automaticamente joga fora o dado ausente. Certo? E qual que é a... Qual que é a... O desvio padrão. O desvio padrão, você tem duas equações. O desvio padrão aqui, ó, é a raiz quadrada do S2. E quanto que vale o S2? O S2, você tem duas equações que você pode usar. Três, na verdade. Você pode fazer o desvio em relação à média. Meu Deus. Foi isso? O desvio em relação à média. Ao quadrado, a soma dos desvios quadráticos em relação à média, dividido pelo tamanho da amostra, menos 1. Você pode usar a soma dos valores ao quadrado menos o quadrado da soma.
xi ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por n, e isso aqui dividido por n menos 1. Né? São essas três equações aqui que você pode usar. Qualquer uma das três. Tem, o Excel tem a função, você pode usar o Excel direto. O Excel já tem a função. Ok, então você pode usar essa daqui, né? Ou pode usar até essa daqui também. Essa daqui só está escrito em termos do somatório de x. Então, pessoal, você pode vir aqui, somar fazer todo mundo ao quadrado, né? 6 ao quadrado, aí você clica aqui e arrasta. Aí você pode fazer a soma. Né? A soma do... Aqui você tem a soma dos números, aqui é a soma dos quadrados. Então, olha lá para você ver o que você tem aqui. Ó. A soma dos números, a soma dos quadrados vai ser 15.321 menos 709 ao quadrado. Isso aqui dividido por 35. Isso tudo aqui dividido por 34. Então, é só você fazer essa continha aí, tá? Então, você pode... Esse aqui vai ser o S2, né? É o S2, então, vai ser 15.321 menos 709 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 35. Isso tudo aqui dividido por 34. Você vai encontrar ali, e aí você vai arredondar aqui para uma casa decimal só. Então, isso aqui vai dar 28,2. E o S vai ser raiz quadrada disso. Então, isso daqui é a variância. dp, desvio padrão, é raiz da variância. Aí você vai reduzir aqui também as casas decimais. Aproximadamente 5,3. Tá certo? Você pode usar a equação do Excel. Tem o desvio padrão amostral aqui. Aí é só você entrar com o banco de dados. Precisa entrar com o banco de dados ao quadrado? Não. Ele calcula tudo sozinho para você, inclusive com o NA. Olha lá, ele calculou exatamente a mesma coisa. 5,3. Então, esse daqui foi da fórmula do Excel. Ok? Esse aqui foi da fórmula do Excel. Então, você pode 5,3, 20,3, 5,3. Ok? Esse aqui já está uma bagunça, vamos lá. 20,3 e 5,3. Aqui ele até fez com duas casas, né? Você pode fazer com duas casas só para conferir. Você pode fazer todo mundo aqui com duas casas, né? Deu exatamente 20,26 e 5,31. Ok? Então, gente, se você usar a escala, se você usar o Excel, ele já tira o NA fora para você. Senão, você tem que tirar o NA você mesmo. E aí você vai dividir por 34 menos 1, né? Porque o 35, o 36, 35 menos 1, porque o 36 está fora da história. Finaliza a tentativa aqui, envia tudo e termina. Envia tudo e termina. Aí ele vai lá e fala que é isso mesmo, o valor está sempre abaixo da metade dos dados, independente da posição, vai ser sempre um valor central ali no banco de dados. Moda e média não é um valor muito representativo de dados assimétricos.
Lembre-se que o dado ausente não interfere na média. O denominador do desvio padrão é N-1 e que N é o tamanho da amostra sem os dados ausentes. Tá? Então, esse cálculo aqui, olha bem, ele é chato de fazer, né? Ele é chato de fazer, mas com uma planilha a gente faz ele tranquilamente. Certo? Como? Na prova com calculadora, mas eu não vou dar 36 dados para você ficar fazendo na prova. Coisa. Não, aí é que está. Aí é que está. O dado ausente, ele não entra como zero no numerador e nem contando no denominador. Olha para você ver a conta que eu fiz aqui, ó. Eu tenho 36 observações aqui. Tá vendo? 1, 2. Isso aqui é o tamanho do meu banco de dados, ó. Foram 36 observações, de acordo? O último dado ali é ausente. E aqui eles estão em ordem crescente, os dados. Se você for lendo da direita para a esquerda, de cima para baixo, eles estão em ordem crescente. Aqui não ficou muito, não, porque eu quebrei as colunas. Mas, enfim, eles estão em ordem crescente aqui, e aí eu deixei o dado ausente fora. Olha lá, agora estão já na ordem crescente lá, tá vendo? E aí, olha bem, o 36º, ele não entra na média. Porque olha para você ver, a média, ela é a soma, e a soma de todo mundo, você não põe o dado ausente. Tá vendo? Ele somou, mas é diferente, você coloca ele igual a zero. Tá certo? Ele não entra na conta sua. Seria 35 menos 1. Foi de 36 para 35 porque o número não existe. É 34. Nós não usamos 35, não. Olha lá, usei 34. Eu usei 34, tá vendo? 35 eu usei aqui, ó. Nessa equação aqui, né? Aqui que eu usei o 35, ó. Essa daqui é a fórmula geral. A equação geral é essa daqui, ó. É o somatório dos desvios em relação à média ao quadrado. Se você rearranja, aí você consegue escrever como sendo a soma dos quadrados menos n vezes a média ao quadrado. Se você não tiver a média, aí, em vez de usar a média, você faz a soma dos quadrados menos soma todo mundo, eleva ao quadrado e divide por n. Então, isso aqui vai ser 35. E aqui vai ser 34. Tá? O valor ausente, isso é que eu quero, fique com isso na cabeça. O valor ausente não é zero. O valor ausente sai da história. É como se a turma não tivesse aquele estudante. Certo? Tem muita coisa aqui que eu passei rápido e pode ter ficado na dúvida. Na segunda-feira que vem, a gente vai continuar. A gente vai continuar aqui com a nossa. Com a nossa sequência. Opa, cadê? Aqui, ó. Tá? Então, na semana que vem, na semana que vem, a gente continua com a lista 2. Vocês têm para entregar até na segunda-feira que vem. Então, tem vários exercícios aqui que a gente não fez ainda. Tá? Então, olha bem, na lista 2, a gente ainda não discutiu em sala, nós vamos discutir. Olha aqui, ó. O exercício 2 mesmo aqui, a gente vai comentar as seguintes afirmativas na próxima aula, eu fiquei devendo. Calcular a média e mediana desse grupo de dados aqui, primeiro e terceiro quartis,
Tá certo? Aí a gente vai ver os exercícios. Agora a gente já consegue responder algumas das questões aqui, ó. Um laboratório resolveu divulgar, além do valor da dosagem, a ordem percentil para as pessoas sadias a ela associada. Interprete os resultados de uma pessoa que fez exame nesse laboratório. Olha para você ver, a albumina dele deu 5,3, percentil 95. Colesterol 180, percentil 5. O que significa a sua albumina ter dado 5,3 e o seu percentil ser 95? 95% das pessoas saudáveis tinham uma albumina abaixo daquela sua, igual ou abaixo daquela sua. Provavelmente sua albumina está meio alta, porque quase todo mundo apresentou uma albumina menor que aquela sua. Talvez você esteja perdendo proteína na urina, talvez você esteja com um problema renal, tá certo? Seu colesterol 180, ele deu 5%. Percentil 5. O que significa isso? Seu colesterol está bacana, né? 5% só das pessoas têm colesterol mais baixo do que o seu. Seu colesterol está abaixo, bem abaixo do colesterol. Mas isso aqui são todas pessoas saudáveis. Na verdade, está parecendo aqui que sua albumina ela ainda está dentro da normalidade, né? 95% das pessoas saudáveis têm uma albumina menor que aquela sua. Isso aqui vocês vão saber interpretar melhor que eu, viu? Você pesquisa isso aqui, ó. Você tem que entender o que esse numérico aqui está dizendo. Eu estou achando que a melhor interpretação é que a albumina está um pouco alta. Ela está... 95% das pessoas têm uma albumina melhor que aquela. O colesterol, para mim, está bacana, né? Que só a maioria das pessoas tem um colesterol mais alto que esse seu aí, ó. E só 5% tem ele abaixo. A gente vai, na próxima aula, terminar a lista 2, tá? Se tiver... Aí, acho que a gente, na prática, com os resultados, eu acho que fica mais fácil da gente entender os conceitos do capítulo 2. Acabou que eu passei aqui bem acelerado. Combinado? A gente fica por aqui hoje e até na semana que vem, pessoal. Alguma dúvida que